Começando do nada, episódio de número 47. E aí, galera, www.spreaker, S-P-R-E-A-K-E-R, Spreaker.com/show do nada. Deixa comentário aí pra gente, curte. Se não quiser deixar no Spreaker, deixa aí no comentário no canal Guilherme Bicudo. Se não curtir deixar comentário no Spreaker ou no YouTube, manda um e-mail pra gente no donadamedia@gmail.com. Isso aí, e quem não quiser deixar comentário também tem esse direito. Ah, você também tem esse direito. Obrigado. Você também tem esse direito, é verdade. Então, beleza. A gente não quer que você tenha, mas você tem. Isso aí. Ô, Alex, a semana passada, não, episódio passado, você falou de uma terceira realidade. O que seria uma terceira realidade? Ah, sim. Uma terceira realidade é quando você soma um mais um que dá igual a três. É isso? É isso, é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo natural de coisas que eu do, da- do resultado que eu cheguei em termos mais objetivos e mais claros. Incluir, se der tempo, eu vou compartilhar algumas coisas da minha vida pessoal também. É mais ou menos assim. O que seria um mais um igual a três? É aquilo, água mais terra. Água é um componente diferente, terra é um componente totalmente diferente, mas quando você adiciona, ele dá lama, certo? E é uma outra coisa que você pode usar a seu favor de uma forma que você não esperava que pudesse usar. Enquanto você usa água separadamente e terra separadamente, se você juntar esses dois componentes, ele vai criar uma outra coisa que vai te possibilitar fazer outras coisas. Enquanto água você mata a sede e terra, sei lá, você usa para cobrir alguma coisa, como filtro, sei lá. Mas quando você junta essas duas coisas, você pode cultivar determinado tipo de vegetal, planta, enfim, ou sei lá, fazer qualquer experiência que seja, né? E aplicavelmente na vida real, acredito que é mais ou menos assim. Alex mais Guilherme dá um podcast chamado Do Nada, entendeu? É mais ou menos isso. Uma terceira realidade, ela tem que acontecer quando esses uns estão abertos e disponíveis para que uma terceira coisa seja criada, e não que um queira impor a coisa do outro, porque é assim que a natureza faz. Tipo, a natureza não se impõe, ela simplesmente age ou se uniformiza, talvez seja essa a palavra, né? E o que que você entende, o que que você tem para adicionar nessa ideia de terceira realidade? Porque eu sei que você, como um criador nato de realidades, aí você deve ter um conceito bacana também. Qual é? Eu vejo isso, de que quando você está se deparando com uma realidade. Inclusive, hoje eu estava escutando uma amiga falar, né? E ela colocou isso, mas a gente já tinha, né, por coincidência, mencionado de falar sobre esse assunto. Seria uma outra forma de ver, depois eu também vou colocar a minha. Que é mais ou menos o seguinte: Uhum, você tem um modelo que você, sei lá, tem como ideal, ou como a gente já falou assim, de uma cosmovisão. Então, uhum, é o seu modelo para ver a realidade. Então, daí vem a realidade, que acontece alguma coisa, né? Então, essa uhum, realidade, aquilo que você vai experimentar, ela vai entrar em um conflito com aquele modelo que você tinha estabelecido. uhum, E o que vai acontecer é que vai, dependendo da sua possibilidade, né? Porque muitas vezes não, se você continua insistindo nesse seu modelo, daí você continua vivendo esse conflito. É como você tá com esse um e esse 2. uhum, Mas o que acontece, o que pode acontecer muitas vezes é que vai emergir da própria realidade como se fosse esse terceiro jogador, que é o que vai uhum, colocar, vai poder observar de fora como se fosse esse um e esse 2, né? O que eu falei de um uhum, modelo enfrentando a realidade poderia ser, por exemplo, como eu e o Alex. Então eu tenho uma visão e daí quando eu me encontro com você, você vai desafiar o meu modelo. Então, se eu tomo que vamos dizer, eu que estou certo, eu quero ser melhor que você, então daí eu vou entrar em um conflito com você.
Agora, o que a sim. gente pode fazer é saber que existe uma forma de ver esses dois pontos, eu e você, que integra. Que na verdade a gente já está integrado. A integração não é que a gente concorde com o outro e saia bonitinho. Então, por exemplo, para pegar o exemplo da quente aí da eleição, que a gente já falou um pouco Sim, sim, sobre sim, ela. sim, sim. Então, por exemplo, tem um lado o PT e daí do outro lado o Bolsonaro. E se você toma um desses lados, você tá só nesse um, nesse dois. Mas, Sim. na verdade, a gente tem que ver que esses dois lados eles já estão integrados, porque eles estão funcionando juntos. E Uhum. a realidade já criou essa polarização, então isso já existe, e já existe de maneira integrada. É só que se você está tomando um lado, você não vai conseguir enxergar isso. E se você tomar esse lado, você não vai conseguir aprender com essa realidade que está acontecendo e nem vai conseguir mudar o seu modelo. Você vai ficar preso a esse modelo que você já tem. Então, isso serve para todas as situações. Então, é como que meio que alguma coisa acontece que, que, que não é você que produz. Não é você que produz e de alguma forma, por exemplo, eu não vi o Alex há muito tempo, a gente começa a fazer um programa, né? E de repente, pum, eu Uhum. tenho uma viagem para ir na cidade dele, sabe? Pode crer, pode Então crer. é uma coisa que emerge da realidade, não fui eu que criei. É uma coincidência que emerge pro tipo. É como se fosse esse terceiro elemento que não fui nem eu, nem ele que criou, mas que, tipo, de alguma forma ele cria um novo vínculo entre esse um e dois, né? Isso é importante que você falou, porque quando as pessoas diziam assim, ah, eu não acredito em coincidência, ou coincidência não existe, hoje eu entendo um pouquinho melhor sobre isso, assim. Não é que eu não acredite em coincidência, porque eu ainda não me deparei com nenhum fato analisável, ao meu ver, ao meu entendimento, que seja realmente uma coincidência, assim. Quando, por que que eu digo isso? Porque quando você se propõe a fazer algo conscientemente, né? É aquela coisa de você, é mais ou menos assim. Eu vi uma analogia dessa de um cara uma vez falando assim, nenhum agricultor planta milho pensando assim, eu vou plantar aqui, vamos ver se vai nascer alguma coisa. Não, brother. Os caras que vivem da agricultura, eles plantam dizendo assim, eu vou colher milho. Agora, o processo de cuidado dessa plantação, né, os brotos, os que se descartam, as coisas que se consomem, a separação do que é bom e do que não é, isso tudo é um processo que você não consegue calcular. Mas porque o fato de você não conseguir calcular e porque isso é uma lógica desse desdobramento da plantação, desde o broto até você colher, são coisas que você não consegue, são coisas que algumas pessoas chamam de coincidência, talvez, porque elas não esperavam que isso fosse acontecer. E realmente tem coisas que no meio do caminho acontecem, sei lá, você tem que comprar inseticida, por exemplo, porque tem alguns bichinhos lá acabando com a plantação, por exemplo. Essa é parte do processo que você precisa não exatamente estar preparado, mas estar flexível para que isso é, para que você resolva da melhor forma. Então, ainda assim, os insetos que aparecem no meio do caminho não são exatamente coincidência. Só porque você não esperava, não quer dizer que isso seja uma coincidência. Mas que sim, eram uma das probabilidades que se manifestaram no meio do caminho. E aí eu penso que sim, obviamente, eu também falo, várias coisas eu falo que são coincidência, porque eu não tenho nenhuma lógica, nenhuma explicação, porque para mim é uma coisa que aparentemente é do nada, né? Mas o fato é que quando você se propõe, por exemplo, a criar alguma coisa que você tem, que você na sua mente você consegue enxergar um ponto final,
sem esforço, quando você está congruente com você mesmo. Quando eu falo de congruente com você mesmo, tipo, se aquilo que você tá, se você está fazendo uma coisa que você realmente sente vontade de fazer, e o seu pensamento está nisso, você está congruente. Então, as coisas vão se desdobrar nesse sentido, porque essa força invisível que segura o planeta Terra girando ao redor do Sol, ela está a teu favor. E é importante usufruir disso de alguma forma, ter essa consciência, não ter, participar dessa consciência. Porque eu acredito que isso faça a coisa fluir, né? Tipo, você pertence a essa consciência é parte de você. Ou vice-versa, né? Mas eu acredito que seja justamente isso. Essas coisas que acontecem sem a gente saber a origem, elas são parte, sim, de um processo que eu gosto de chamar, nem sei se é isso, não sei se esse é o termo adequado, mas eu gosto de chamar de desdobramento. Porque toda vez que eu penso em desdobramento, eu fico pensando, tipo, numa fruta que vai crescendo e que por dentro, na verdade, ela tá se formando, ou algumas flores, por exemplo, que as pétalas vão se abrindo. Isso é a ideia de desdobramento para mim, porque elas já existem, mas elas estão se abrindo, entendeu? Aham. É, esse pra onde a gente vai, nesse ponto assim, que eu não concordo com você, de que eu coloco que realmente eu não sei. Então, por exemplo, eu me proponho que nem a fazer esse podcast com você, mas Uhum, eu tenho, ao mesmo tempo que eu coloco essa intenção, eu tô prestando atenção aos sinais, entende? E é como se sim, sim, sim. tem várias coisas que eu já me propus a fazer e eu queria fazer, só que os sinais estavam me mostrando que não, mas eu continuava tentando fazer. E daí eu tava com essa coisa de Aham, fazer, vai lá que acredita que o universo. Só que, tipo, o universo tinha outro propósito. Então, isso vai estar em outros aham, aham. sinais que vão ser coincidências. E daí, eu acho, na realidade, que tudo é uma coincidência. Por quê? Porque, assim, se a gente quebrar essa palavra, que nem eu e você nesse momento, a gente tá coincidindo Uhum, nesse podcast. Tipo, ou seja, a gente tá incidindo, a gente tá uhum, nesse ponto e a gente tá uhum, né, nesse ponto juntos. Então, nesse sentido, uhum, tudo é uma grande coincidência que a gente só vê uhum, aquilo inicialmente que a gente queria. Tipo, você queria ir lá encontrar, sei lá, uma pessoa e jantar com ela, e ela uhum, também, e daí você. O que te importava era isso, era esse jantar e a pessoa que você uhum, queria encontrar. Mas aí vai acontecendo um monte de outras coisas em volta que estão sinalizando essa, vamos dizer, esse evento principal. Então, uhum, e o que a gente tem a possibilidade de começar a descobrir é assim, a linguagem para desvendar essas coincidências. Tipo, então, a grande coincidência é como se fosse uma só. Todo o universo é uma uhum, coincidência, vamos dizer. E daí a gente uhum, vai desdobrando isso em vários pontos. Tipo, o foco que eu posso ter é o que está acontecendo comigo agora. Então, a uhum, partir do que está acontecendo comigo agora, eu posso descobrir como as coincidências estão se fazendo. Se eu quiser projetar uma outra realidade que não é a que eu estou vivendo agora, eu vou ter um trabalho, porque as coincidências não vão estar me favorecendo, porque a coincidência é o que está acontecendo agora. Então, se eu uhum, quero fazer uma coisa que não é o que eu estou fazendo agora, que eu gostaria que o que está acontecendo agora não é o que eu gostaria de fazer. Então, eu perco toda a oportunidade de ler as coincidências que o presente já está me dando. uhum. Entendi. Agora, eu entendi a tua ideia, que eu acho que também faz sentido, e o importante é que faça sentido. Para seja lá quem for, a tua ideia funciona para ti, beleza. Eu ainda, talvez eu devesse dedicar um pouco mais de tempo para entender um pouco mais esse mecanismo. Da forma que eu falei sobre coincidência, um outro exemplo muito claro, muito vivo. Essa coisa de ponto que se estabelece para chegar, eu penso que
a nossa mente humana, e quando eu falo de penso, que é por conta de algumas experiências de vida e coisas que eu ando lendo. A nossa mente humana, ela é muito vaga, e a gente precisa, de alguma forma, dar um direcionamento para ela em determinado ponto. Porque se a gente fica, óbvio, estou falando a gente, tô falando de mim exatamente. No meu caso, se eu fico à mercê, vou ver, vou fazer isso aqui, vamos ver no que dá. Certas coisas para mim não vão funcionar. Porque eu vou precisar de um foco. E quando eu estabeleço um foco, por mais que seja difícil, inclusive sair para dar o primeiro passo, a minha mente consegue, de alguma forma, me puxar para esse foco que só existe na minha mente, mas que no meio do caminho, esse foco pode tomar um outro direcionamento, ou pode partir, ou pode mudar de posição. Por exemplo, antes, mês passado, mês retrasado, não lembro agora, eu entrei numa de, cara, eu vou me dedicar um pouco mais a algumas habilidades que eu tenho e vou tentar compartilhar isso com algumas pessoas, porque alguns clientes chegaram para mim e disseram assim, olha, isso aí é bacana, isso me serviu, isso, enfim, me ajudou e tal. E aí eu disse, eu acho que alguns disseram assim, acho que você deveria compartilhar porque tem gente lá fora que precisa disso. Eu disse, bom, beleza, eu vou me dedicar a isso porque não é sobre mim, é sobre o todo. E aí eu comecei a publicar alguns textos e tal, lá no Face, e algumas pessoas andaram compartilhando algumas coisas comigo, inclusive o nosso encontro aconteceu pelo Face, eu e Guilherme. E eu lembro que depois de um período já, né, fazendo alguns textos e tal, e eu meio que cogitei com a possibilidade de começar a trabalhar um pouco mais a minha oralidade, já que eu considero ela um pouco falha em relação, comparando com a minha produção textual. Eu falei assim, porra, eu preciso, de repente, dar um jeito de articular isso. Aí eu comecei a fazer uns vídeos e tal, e, putz, tipo, assim, não curti. Inclusive, a gente falou sobre isso num dos 10 primeiros episódios. E aí, o que que acontece? Esse desdobramento ou essa coincidência aconteceu o Guilherme já estava fazendo nessa pegada de vídeo, realidade global convergente, não sei se esse é o nome, mas enfim. Ah, e aí a coincidência foi que eu estava comunicando, emitindo essa energia, ou emitindo essa busca em forma de energia, que o universo meio que entrou em congruência e falou assim, beleza, tu queres praticar a tua oralidade, então eu vou colocar o Guilherme no meio do teu caminho para ver o que vocês fazem. E aí, eu jamais imaginei, por exemplo, quando a gente começou, eu pensei que fosse, sei lá, eu pensei que fosse só uma participação especial no programa dele e tal. E, cara, nunca imaginei que, olha só, o foco era trabalhar minha oralidade. Eu já estou sentindo um pouco melhor em relação a isso. Esse era o foco. Mas o foco agora ganhou uma outra. Eu cheguei nesse ponto e agora eu estou começando a visualizar aquilo que estava além do foco, que na verdade já é um outro foco. E eu não sabia que esse foco existia. E eu jamais imaginei que a gente fosse chegar hoje no episódio 47, que a gente nem deu o nome ainda, e que a gente já tem uma ideia e tal, mas é esse desdobramento da coisa, né? E eu vejo que às vezes a gente precisa sim de um foco, para a gente chegar nesse foco, para a gente finalmente entender o que está por trás do foco e aí estabelecer um outro foco. Então, o desdobramento disso é quando você chega, vê e é mais ou menos que naquele ovo de Páscoa ou aquele Kinder Ovo que se abre e você descobre o que é e você pode fazer alguma coisa com aquilo que você ganhou no ovo. Uhum. Eu acho que a gente pode falar mais de foco, é um assunto bem interessante no próximo episódio. Não sei nem se eu comento também como que eu vivi essa perspectiva de quando eu te vamos convidei. comentar no outro então. Então ficou pro outro. E vamos terminar agora então, é assim. Beleza. Tá bom, gente? Um abraço. Falou, um abraço. Foco, gente, foco no próximo. Tchau.